Olá, boa noite a todos. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras da Daqui para Fora e vou estar com vocês hoje nesse webinar sobre redações e faculdades no exterior. Antes de nós começarmos, queria trazer primeiro para vocês os próximos eventos que estão para acontecer. No dia 3, vamos ter uma reunião, uma entrevista com o Gabriel Vieira sobre a experiência dele em Yale, primeiro ano, e como foi a vivência e a experiência de estudar em uma das faculdades mais reconhecidas do mundo. No dia 5, vamos falar sobre plano de férias, como aproveitar suas férias também a nível divertido e produtivo, olhando o processo seletivo no exterior. E também no dia 10, temos um webinar a respeito de bolsas acadêmicas, onde a gente vai entrar no detalhe de como é possível conseguir bolsas no exterior, quais são os critérios, exemplos de bolsas e alunos que obtiveram bolsas no exterior. Então, quem estiver interessado nesse assunto também, é só se inscrever e participar do evento no dia 10. Como vocês viram no começo da nossa reunião, existe a nossa análise de perfil para alunos e pais que queiram fazer uma rápida avaliação do potencial de estudar fora ou não. Então, é uma forma que nós criamos ao longo desses 21 anos, trabalhando com alunos e interessados no projeto, onde com poucas informações bem precisas, você, ao imputar essas informações, nós conseguimos fazer essa análise inicial, dando uma devolutiva para o aluno, dizendo se o aluno tem ou não potencial para estudar fora. Então, aproveita também essa nossa análise de perfil. E hoje o nosso webinar é a respeito das redações e cartas de recomendação. É um dos critérios do processo seletivo e onde aqui a gente vai entrar no detalhe de como que funcionam essas cartas, trazendo alguns exemplos, redações, e falando um pouco mais sobre esse aspecto específico do processo seletivo. Então, a agenda de hoje, nós vamos falar rapidamente sobre a Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece, o processo seletivo em si, quais são os componentes, e aí vamos destrinchar mais no detalhe as cartas de recomendação e as redações que fazem parte do processo seletivo no exterior. No final, vamos falar rapidamente sobre o nosso trabalho e abrindo nos últimos 10, 15, 20 minutos para perguntas e respostas de vocês. Vou deixar o Q&A e o chat aberto para ao longo da jornada, da conversa aqui conosco, vocês podem colocar suas perguntas e perguntas a respeito desse assunto de hoje. Então, para quem está vindo aqui pela primeira vez e ainda não nos conhece, quem é a Daqui para Fora? A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Já enviamos mais de 3.000 alunos para estudarem no exterior, mais de 40.000 applications enviadas, com uma base de dados de mais de 25.000 applications. Já totalizamos, ao longo desses 21 anos, mais de 500 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. E nosso trabalho, como é somente focado em graduação, em faculdade no exterior, nós temos um relacionamento com diversos admission officers, conhecendo de dentro as informações e atualizações de diversas faculdades, para sempre trazer essas informações para os nossos alunos ao longo de toda a jornada. Em termos de faculdades e países, hoje a Daqui para Fora atua em 6 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. Aqui algumas universidades e aprovações que tivemos nos últimos anos. E também para frisar a todos vocês de que a Daqui para Fora não tem nenhum convênio com nenhuma faculdade em particular. Todo o nosso trabalho é voltado e orientado para que cada aluno consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior e dentro da viabilidade financeira da família. Falando agora um pouco do último resultado, da nossa última turma de 2021, tivemos 22 aprovações nas top 15, 76 aprovações nas top 30, isso das faculdades americanas. Estados Unidos ainda é o país de maior procura dos nossos alunos, então onde se concentram uma maior quantidade de resultados de alto nível. Olhando faculdades no Canadá, tivemos 25 alunos aprovados nas 3 faculdades do Canadá, que estão entre as 50 melhores do mundo, Toronto, UBC e McGill. E entre Reino Unido e Holanda, que são os países da Europa que trabalhamos,
tivemos 22 alunos aprovados em faculdades que estão entre as 100 melhores do mundo. Então, aqui só para compartilhar com vocês alguns dos resultados e quem é daqui para fora nesse projeto. Nós temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior, onde uma equipe grande conseguimos ter bastante conhecimento, trocas de experiências entre equipes e mentores, trazendo sempre muita bagagem e muita segurança para todos os alunos e famílias que estão no processo conosco. E com isso também o trabalho é muito individualizado, a partir do momento que o aluno entra no programa conosco, cada aluno tem a sua própria equipe acadêmica, que é sempre composta por 4 mentores. Então, apesar de termos uma equipe grande, com bastante conhecimento e bastante experiência, o trabalho com cada estudante é um trabalho bem individualizado e customizado de acordo com as suas necessidades e com os seus objetivos. E antes da gente entrar no assunto das cartas de recomendação e redações, acho que é importante primeiro nós frisarmos o processo seletivo, né, trazendo um pouquinho aí de quais são os componentes, fazendo um rápido paralelo ao nosso processo aqui no Brasil, onde a principal porta de entrada é o Enem. No exterior, o processo é um pouco diferente, onde os alunos não só são avaliados academicamente, mas também tem todo um aspecto de perfil pessoal e entender que tipo de pessoa o estudante é. Então, o processo seletivo no exterior não só vai avaliar o aluno academicamente, mas também nos outros quesitos pessoais. E aí, fazendo um rápido resumo, né, desses quesitos, primeiro, a parte acadêmica, porque é o primeiro filtro que as faculdades usam na avaliação dos alunos internacionais. E quais são esses quesitos? Primeiro, o histórico escolar, a média desse estudante, o currículo que esse estudante tem, o nível e o rigor acadêmico da sua escola e a sua média geral do 9º ao 3º ano do ensino médio. Então, a construção acadêmica que esse aluno teve ao longo do ensino médio é o primeiro quesito de avaliação, junto com as provas padronizadas, que são o SAT ou o ACT, que são provas de inglês e matemática. O ACT também tem uma pequena seção de ciências. A prova de proficiência de inglês, que na grande maioria dos nossos alunos vão realizar a prova do TOEFL ou do IELTS. E para algumas faculdades no exterior, a prova do Enem também é uma prova que pode ser considerada, né? Ou ela pode ser um componente da candidatura. Então, esses são os quesitos principais acadêmicos e iniciais de avaliação das universidades no exterior. Mas, como eu mencionei anteriormente, não é só através das notas que as faculdades avaliam os candidatos. Depois de passado esse primeiro filtro acadêmico, as faculdades também vão avaliar os quesitos pessoais, que serão as cartas de recomendação dos professores, coordenadores, quem acompanhou o estudante durante o ensino médio, a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, as atividades extracurriculares, projetos, trabalho voluntário, relação artística ou esportiva, tudo que o aluno fez fora da grade curricular acadêmica obrigatória é considerada uma atividade extracurricular. Nesse quesito, as faculdades querem avaliar o que esse aluno fez, o que se engajou e que tipo de impacto essa atividade teve na sua formação. Então, é um quesito que também é considerado e esse é uma conversa, inclusive a gente faz um webinar específico só das atividades extracurriculares também. O outro aspecto são as redações, que são as redações de apresentação para as universidades, e esse é um dos temas que hoje nós vamos entrar mais a fundo e vamos falar mais sobre isso. Para finalizar o processo seletivo, existem também as entrevistas que são via online com representantes das universidades e para os alunos interessados na área das artes, esses alunos também precisam construir o seu portfólio artístico, que são voltados para a área artística que o aluno tem interesse na universidade. Então, se o aluno pretende fazer cinema, ou desenho, ou artes plásticas, ou ilustração, design, esses alunos vão precisar construir um portfólio artístico
dentro daquela área que pretendem fazer na faculdade também. Esse é um outro ponto que nós fazemos também um webinar específico sobre isso, e onde cada aluno tem um mentor específico no projeto conosco, lá daqui para fora. Dentro do processo seletivo que a gente acabou de falar, um ponto importante da gente entender como que as universidades avaliam os alunos é através de filtros, né? Como a gente falou, o primeiro critério, o primeiro filtro que as faculdades avaliam são as notas. E as notas, ela é uma composição tanto da nota da escola, dos históricos escolares, e também das provas padronizadas e provas de proficiência de inglês. Mas depois de passado esse primeiro filtro, né, e as faculdades avaliam essa parte primeira acadêmica, depois as faculdades vão avaliar os quesitos pessoais, na composição de todos os fatores, que são as atividades, junto com as cartas de recomendação, junto com as redações, e algumas fazem também as entrevistas. Então, aqui, como vocês podem ver, depois de passado pelo primeiro filtro, dado que serão alunos com notas acadêmicas muito parecidas, ao chegar nesse segundo filtro, é onde as universidades vão avaliar se o estudante tem ou não o perfil que a universidade busca, em todos os quesitos pessoais, nessa composição desses fatores. Para que, ao passar desse segundo filtro, aí o aluno passa para um comitê de análise final, que é um filtro ainda mais fino, para, no final, terem aí os resultados, as aprovações daqueles alunos que realmente a faculdade vai aceitar. Então, aqui a gente trouxe até um exemplo, né, de uma faculdade onde a taxa de admissão é de 18%, aproximadamente. Então, vocês veem que as notas, né, são é o primeiro filtro, através das notas, passa pelo segundo filtro. Do segundo para o terceiro filtro, aqui tem uma mudança considerável do número de estudantes que passam, né? Então, aqui é um grande diferencial de uma taxa de aceitação de 18%, por exemplo. Inclusive, quando nós comparamos com uma faculdade que talvez tenha uma taxa de aceitação um pouco acima, 50%, por exemplo, aonde muitos alunos aqui vão passar do segundo para o terceiro filtro. Então, novamente, o ponto principal de lembrar é de que o primeiro filtro é importante para que você chegue nesse segundo filtro, e aí, dependendo da seletividade da faculdade, essa composição dos fatores pessoais vai ser determinante de quem passa ou não para a próxima ou para a penúltima fase de avaliação das universidades. E aí vamos falar desses dois pontos pessoais que são as pautas importantes da noite de hoje, que são as cartas de recomendação, que é um dos quesitos de avaliação daquele filtro pessoal, e o que são as cartas e quem escreve essas cartas. Geralmente, as faculdades vão solicitar de 1 a 2 cartas escritas por professores do seu ensino médio. O importante aqui são professores que conheçam o estudante muito bem, não aquele professor ou aquela matéria que o aluno vá muito bem. Não, são professores que precisam conhecer o estudante muito bem. Através das cartas, as faculdades vão ter uma visão micro de quem foi o aluno no contexto da sala de aula, né? E como é que era o seu engajamento, como que contribuía na sala de aula, alguns assuntos e como que foi a evolução do estudante e como o aluno participava dentro de sala de aula através da perspectiva de um professor ou de um coordenador. E o importante frisar também é que os alunos, ao solicitarem essas cartas de recomendação, precisam sempre frisar aos professores, principalmente para aqueles que não têm muita experiência em escrever cartas de recomendação, é que coloquem na carta exemplos concretos e não simplesmente que o estudante era um bom aluno na sua matéria e que fazia os deveres de casa. Isso não diz muito e não contribui muito para uma carta de recomendação. O importante é que essa carta, da perspectiva do professor, traga características e exemplos de como ou o que esse aluno fez dentro de sala de aula. E também uma terceira carta, né, uma segunda ou terceira carta, que é escrita por um coordenador, ou o que eles chamam também de college counselor, que é uma visão
do estudante no contexto geral da escola. Tá? E algumas universidades também podem abrir a opção de cartas opcionais, que são cartas adicionais, que serão de pessoas ou alguém que tenha um relacionamento muito próximo com o estudante, seja numa atividade extracurricular, num projeto, num trabalho, num estágio, ou se o estudante se envolveu, por exemplo, num curso de teatro ou de música, o professor desses lugares. Mas essas são sempre cartas opcionais ou adicionais e vai depender se a faculdade que você estiver aplicando permite ou não que você mande essas cartas. Tá? De uma forma, para entender bem, as cartas vão ser sempre de professores e coordenadores da sua escola, do seu ensino médio. E aí um ponto importante, né, as informações mais importantes que devemos incluir nessas cartas, de novo, são os exemplos. Não falar que o aluno é bom ou ruim na matéria ou que teve dificuldade. É muito importante que o professor coloque exemplos e traga vivências desse estudante dentro da sala de aula. Porque, através dos históricos escolares, as faculdades já vão entender se o aluno é bom ou não naquela matéria. Então, não adianta o professor colocar na carta de recomendação de que o estudante é bom ou não na sua sala de aula. E aqui é bom trazer e exemplificar com habilidades, com os trabalhos ou com algo que o estudante fez durante um ano letivo, em alguma situação ou em alguma perspectiva que o aluno tenha do estudante durante o ano letivo. Então, um ponto importante de entenderem a carta de recomendação é que ela é um quesito complementar aos outros quesitos pessoais de avaliação das universidades. Aqui é a regra que a gente chama de 1.500. Na verdade, não adianta você mandar o seu histórico junto com cartas de recomendação e com atividade extracurricular que só dizem que você é um bom estudante ou que você tem uma habilidade, por exemplo, em matemática. Não. Aqui, esses quesitos eles precisam se complementar. Se você é bom em matemática, as suas notas já dirão por si só. O professor de matemática pode falar o quanto que talvez você contribuiu para ajudar num certo tópico ou questão que todos os outros alunos não estavam entendendo. E a sua atividade extracurricular pode ser demonstrando que você se envolveu e se engajou em Olimpíadas de matemática por muito tempo e foi bem e trazendo resultados nesse sentido. Então, tudo isso contribui para exemplificar de que você é bom naquele quesito. Tá? Aqui alguns exemplos que a gente trouxe, né, de algumas cartas de recomendação para justamente ilustrar isso para vocês. Né? Como que é importante usar exemplos ao invés de só falar que o aluno tem certa característica. Né? Então, vou pegar aqui o primeiro exemplo. Né? Ao invés de colocar que... Vou falar em inglês para que todos possam entender, porque essa é a forma que as faculdades vão solicitar nas cartas de recomendação. João was highly curious, wanting to know more. Tá, aqui está falando que o João era muito curioso e queria sempre aprender mais. Mas não dá muito exemplo vivo do que isso significa. E aí, um outro exemplo de como isso poderia ser colocado, ou de algum evento ou momento que isso se demonstre. E aqui tem outro exemplo. I remember when João was struggling with integrals, he would look up free lectures on MIT's website and come back the next day to ask me for clarifications. Então, aqui a gente vê um grande exemplo, né, sem falar na característica que ele era curioso e queria sempre aprender mais, falando justamente que o João procurava por conta própria, né, outros exemplos, outras plataformas, para trazer soluções para aquilo que ele tinha dificuldade. Né? Aqui o outro exemplo, né, Guilherme was always dedicated. Isso é muito amplo e muito vago. E uma forma que o professor colocou para explicar isso foi, for his end of year project, Guilherme went above and beyond what was expected of him. In order to best present his project on general relativity, he thought
he taught himself video editing and animation so he could present the ideas clearly to his peers. Então, aqui você vê um exemplo real de como ele era dedicado, né, um aluno dedicado de uma forma geral. Então, trazer sempre exemplos específicos para caracterizar alguma habilidade ou alguma característica específica do estudante torna a carta de recomendação muito mais efetiva. E um outro exemplo aqui, como o aluno era forte academicamente, né, em termos de aspectos individuais e como que ele tinha ainda potencial, né? In a simple analysis, Pedro was one of our best students in terms of grades and exams compared to all of our students that I have already taught. Besides that, while I knew him better, I saw that every lesson given, Pedro was boosted to investigate his own ways of solution, highlighting in a no trivial and combined solutions. His autonomy showed school competence and consciousness of the need for deep research for a better deepening in mathematics content. Então, você vê o quanto o aluno era, inclusive, interessado, né, que se dedicava além do que era esperado dele, e isso traz exemplos reais e características bem claras de quem era o Pedro, no caso. Um dos pontos interessantes do nosso trabalho daqui para fora são as nossas parcerias com as escolas, onde nós temos um manual do professor em que nós disponibilizamos para os nossos alunos, onde ali os alunos conseguem trazer para o professor o formato da carta, o modelo de carta, como é que pode ajudar na preparação dessa carta, alguns exemplos. Então, nesse aspecto das cartas de recomendação, inclusive, dentro daqui para fora, nessas parcerias com as escolas, nós conseguimos dar todo um suporte para professores, coordenadores que tenham interesse, né, e queiram essa ajuda através de todo o nosso trabalho e nossas revisões e orientações para os professores nesse aspecto. Então, é um aspecto bem importante, principalmente dos processos mais seletivos, e onde nós trabalhamos muito one-on-one com cada professor, com cada coordenador, dando suporte para o que a escola precisa. Agora, falando das redações, que ainda é um componente pessoal do processo seletivo, e como é que são essas redações, como é que elas acontecem no processo seletivo das universidades. Primeiramente, só para fazer um contraponto, as redações do processo seletivo no exterior, eu diria que é quase que o oposto da redação escrita no Enem, aqui no Brasil. Por quê? Primeiramente, as redações das faculdades no exterior são escritas na primeira pessoa, voz ativa, verbos de ação, e são extremamente pessoais. Ou seja, não é uma dissertação, não é sobre um tema ou um tópico que o aluno precisa dissertar sobre com argumentos ou com introdução e conclusão. Aqui as redações elas servem como uma forma de conhecer o estudante, sua personalidade e entender principalmente quem é aquele estudante, né, do ponto de vista pessoal. É um diferencial, né, para muitas universidades, é um filtro bem importante para antes, né, do aluno entrar no comitê final de avaliação, é onde realmente muitos alunos que estão no equilíbrio de avaliação da parte acadêmica e de outros quesitos, a redação é o que vai fazer o diferencial. E aí, como é que funciona? Quais são esses tipos de redação? O mais comum, né, dentro das faculdades americanas é o essay dentro do Common App, que é a principal plataforma de aplicação. Existe também o personal statement, que são as redações pessoais feitas principalmente no Reino Unido, no Canadá, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. E algumas faculdades também vão exigir, ou vão solicitar redações específicas, ou suplementares, ou adicionais à sua aplicação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses. Primeiro, como é que é a redação do Common App, né? É uma redação extremamente pessoal, escrita em primeira pessoa, como todo mundo fala, né? É deeply personal,
Então, é realmente uma redação bem pessoal. Em termos técnicos, né, e formatos, é uma redação que precisa ter até no máximo 650 palavras e precisa ter um início cativante que chame a atenção do admission officer. Afinal de contas, quem está lendo a redação do Common App de, às vezes, dezenas de alunos no mesmo dia, para que a redação chame a atenção, as primeiras linhas precisam realmente ter um diferencial. E, de preferência, um final ainda mais surpreendente. Então, a redação é aquela redação que vai prender o admission officer que está avaliando dezenas de alunos no mesmo dia. A forma é tão importante quanto o conteúdo. E, de novo, é uma redação, como ela é extremamente pessoal, ela tem que também ser muito original do ponto de vista do estudante, né? Então, é um ponto que cada aluno vai precisar trabalhar muito bem. Eu brinco com meus alunos muito que, muitas vezes, esse é um ponto quase que uma sessão de terapia, em que os alunos precisam passar para se conhecerem, pensarem, reformularem, fazerem diversas revisões até chegar naquilo que realmente vai ser enviado, diversas revisões até chegar na sua versão final. E aí, o que faz realmente uma boa redação, né? O que vai chamar uma atenção de um admission officer? Lembre-se sempre desse ponto: show, don't tell. Então, se você quer mostrar para o admission officer que você é um bom estudante, que você é dedicado a o que te motiva, as suas reflexões sobre a vida, quem você é, seus medos, aprendizados, traga através de exemplos e através de situações pessoais suas, né? E não dizer que você é uma pessoa dedicada, que é uma pessoa que tem a liderança. Trazer os adjetivos já de uma forma objetiva, para esse ponto das redações, não vai ser produtivo para você. Então, tem que realmente pensar, refletir e trazer curiosidades e de uma forma muito pessoal e genuína de quem você é. Aqui nós trouxemos os temas do ciclo de 20 e de 21, dos 7 temas que estavam no Common App, né? Não vou ficar lendo cada um deles, vou deixar um tempinho aqui para vocês verem, mas os temas eles são sempre 7, e o estudante vai escolher um desses 7 temas para ser sua redação inicial ou principal dentro do Common App. Essa redação do Common App ela vai ser vista por todas as faculdades que estiverem no Common App que você for aplicar. Então, vamos dizer assim, é o seu cartão de visitas no quesito das redações, o seu personal statement dentro do Common App. Tá? E aí, agora, trazendo alguns exemplos dessas redações que foram feitas, né? E aqui a gente trouxe uma pequena foto, né, de uma parte de uma redação de uma estudante nossa. E aí eu vou ler para vocês, e aí vocês vejam, né, tanto os pontos fortes, né, e a mensagem que ela queria passar para os admission officers. When I was 5, when my mom remarried another Kim. And 7, when my dad remarried. And now I have 4 parents, all named Kim. I don't want to marry a Korean guy, especially not a Kim. I'm already different enough from my family that I might as well keep going. No one else in my family lifts weights, dyes her hair blue, was elected student body president, or has a policy of dating only non-Asians. What's a little annoying to me is that I've had 3 boyfriends, all of them Asians, and 2 of them especially Korean, one of them from Korean summer camp. I guess you could say I'm not a full-fledged defector from my team, but I don't want to wake up married to another Kim or wonder who's calling the shots. Então, vocês veem de uma forma bem carismática, né? E de uma forma que você fica envolvido com a história para entender exatamente o que ela está querendo dizer sobre
o nome Kim, né? Mas como que ela se posiciona e a visão de mundo dela, né? Então, um exemplo bem interessante, passando um pouco a personalidade do estudante. O segundo exemplo que nós temos aqui é como a pessoa tinha, né, a influência falando sobre superação, desafio e introversão. Vou ler para vocês. She allowed me to become the man I am today. And after all the pain, there are still countless nights that I lie in bed, crying due to the burden that was placed on her and the tremendous lesson I learned. Every sound, every beat, every photo, photon, everything that has been absorbed into me one way or the other. Yet these experiences, although insignificant to others, mean the world to me. All of these events run through my veins and pump through my heart. I'm the passion that is rarely seen. I am the walking story of struggle. Então, uma forma de colocar a superação, né, ou como o estudante passou por um desafio e teve que realmente superar, e não falando simplesmente que passou por um desafio e que teve que passar por uma superação, mas ilustrando isso, criando uma história, criando um cenário, e você consegue quase que se ver ou enxergar essa pessoa passando por tudo isso. Aqui é um exemplo de liderança, né? E como isso foi colocado, não simplesmente falando que o estudante tinha liderança ou que tem a característica de liderança. E aí, como é que esse aluno colocou? Vou ler para vocês. All I know about leadership I learned from a calculator. A calculator can add everything together to come up with the best answer. You can delete what is unnecessary and only include what is important. It can solve any type of problem. These are all important qualities a leader has to have. A leader has to be able to add all the ideas together to make the best possible plan. Leaders have to know how to decipher the good and the bad out of an idea. And they have to be versatile and know how to deal with the different types of issues. Então, aqui o aluno simplesmente não colocou que era um líder, mas você vê, só pela perspectiva de pensar o que é liderança, e trazendo esse exemplo através da calculadora, o que é a liderança para esse estudante especificamente. Muito legal. Então, alguns dos pontos importantes da gente deixar como dicas para vocês é que evite clichês, né? Nenhum admission officer gosta disso. Também ficar se bajulando, né? Que você é bom naquilo, ou naquilo outro, ou ser muito bonzinho, ou perfeito demais, que as coisas sempre deram certo, porque a vida não é assim, né? E não tentar ser uma outra pessoa que você não seja, né? Seja o mais real possível. E muitas vezes isso é um ponto difícil de saber, de fazer essa reflexão, entender o que te move, te motiva, que faz você ser quem você é, os desafios que você passou, que talvez você nem tenha refletido sobre eles. Então, pense sempre nisso, de que você não precisa tornar-se uma pessoa diferente. Você tem que colocar no papel e nessa redação quem você é em todos os sentidos, com seus defeitos e seus desafios e suas conquistas. Evite também temas políticos e polêmicos, né? Aqui as faculdades elas querem conhecer você, o seu ponto de vista de vida, de objetivos, não ser generalista ou teórico, né? Colocar na prática, em exemplos vivos, reais, quem você é, e tentar se esforçar para impressionar mesmo. Como a gente colocou, as primeiras linhas e as últimas linhas vão ser fundamentais para trazer esses exemplos. E agora, falando dos essays específicos, que são os supplements, né, que algumas universidades podem solicitar. E podem ser os seguintes: o gap statement
que são para aqueles alunos que vão se candidatar depois do término do ensino médio, e aí precisam explicar ou contar para a faculdade o que fizeram durante aquele período. Motivo de mudança de escola, né? Caso você tenha feito parte do seu ensino médio em uma e outra escola, o porquê a faculdade que você estiver escolhendo, ou por que você quer se candidatar para aquela universidade. Então, por exemplo, Stanford, né, que é uma faculdade fantástica. Why Stanford? Por quê? Ou why NYU? Não pode falar que é por conta de Nova York, que gosta de cidade grande. Não. Então, o motivo pelo qual você está escolhendo e se candidatando para aquela universidade, o porquê da sua área de interesse ou do seu curso de interesse, se você já souber, e também falar um pouco das atividades extracurriculares, seus projetos, em que você se envolveu, seus aprendizados, desafios, conquistas. Então, esses são alguns dos exemplos de supplement essays que as universidades têm. E aqui, alguns dos, né, eu queria compartilhar com vocês, piores erros que os alunos cometem, né? Muitas vezes, quando são textos muito descritivos ou monótonos, né, que são tão meio que fazendo um bullet points da sua história, sem nenhuma reflexão, ou só falando o que você conquistou, ganhei tal Olimpíada e tal coisa, não atrai quem está lendo a sua candidatura, né? A carta de recomendação também, de novo, sem exemplos, né? Só falando que o aluno é bom ou dedicado, ou um excelente estudante, também não contribui. Project statement, ao invés de personal statement. Isso a gente ouve muito dos nossos mentores de redação, que muitos alunos eles ficam muito mais preocupados em colocar na redação o que fizeram, os seus projetos, atividades extracurriculares, fazer um descritivo sobre esses pontos, né, de atividades e projetos extracurriculares em geral, do que falar sobre você mesmo, né? Porque, afinal de contas, as redações são muito pessoais. E incluir detalhes desnecessários, né, sobre alguma coisa, né, ou falar alguma coisa completamente desnecessária que não traga contribuição para a sua candidatura. E lembrando de novo, né, é melhor falar sobre quem você é do que você realizou ou o que você fez, né? Então, é importante sempre lembrar esses exemplos de que as faculdades querem, através das redações, conhecer o estudante. E aqui algumas dicas para os alunos, né? Seja humano, honesto. As faculdades sabem que vocês são jovens, né? 17, 18 anos, que não vão ter conquistado a Lua, né? Não vão ter feito projetos que vão mudar a humanidade, né? Mas querem saber justamente pequenas conquistas e desafios que vocês tiveram durante o seu ensino médio. Como é que foi a trajetória de vida até então, né? E aí, né, outra dica de aluno, né, aprendi nos essays que você não está vendendo uma história. Eu teria começado a pergunta como o que me move, né? Um outro ponto aqui que nós trouxemos de um aluno nosso foi que ele colocou: achei que nunca conseguiria ter um essay legal, mas qualquer um consegue se for bem orientado e se dedicar e não deixar para a última hora, né? Muitos alunos acham que, já que é um tema pessoal, né, não tem um certo ou errado, não é uma dissertação, não é um tema que precisa ser estudado, acabam deixando para a última hora, não conseguem fazer uma revisão ou diversas revisões até chegar na versão final e acaba ficando mais ou menos o texto. Daquelas redações que a gente tem como referência dos nossos melhores alunos, são sempre redações que foram trabalhadas durante algumas semanas, se não alguns meses, né? Outra dica, né, dos nossos alunos para vocês sobre redações deixe as ações falarem por si só. Você não precisa ficar dizendo que você é dedicado. É melhor contar uma história onde isso fica claro, deixando o leitor tirar suas próprias conclusões. É o que eu coloquei para vocês aqui o tempo todo. Não é descrever, não é fazer um bullet points das suas características e habilidades,
mas sim trazendo exemplos tanto das redações quanto nas cartas de recomendação. E busca orientações de especialistas e não amigos ou pessoas que estudaram fora e acham que sabem revisar. Não, precisa falar com pessoas que leem redações, entendem o que as faculdades estão buscando, conteúdo, linguagem, que já tem referências e tem bagagem de outras redações de outros alunos. Então, busque especialistas nesse sentido. Tá? E aí, trazendo, para finalizar a nossa conversa de hoje, nossa preparação, né, o nosso trabalho, a gente começa o trabalho com os nossos alunos já no nono ano, primeiro, segundo ano, uma bagagem de construção de currículo acadêmico, atividades extracurriculares, planejamento das provas, fazendo e realizando já as provas. Chegando na candidatura, os nossos alunos trabalham com estrategistas para selecionar, determinar as faculdades, um mentor específico só de redação. Então, nisso tudo que a gente falou agora há pouco, das redações, das cartas de recomendação, no time que cada aluno tem um mentor específico só para isso, onde você vai ter uma pessoa especializada que só é dedicada às redações. Então, isso torna o trabalho muito eficiente e muito direcionada e especializada nessa fase. E também temos uma mentora de aplicação de applications, que cuida de toda a operação e documentação para os nossos alunos. E ao longo dos 4 anos, enquanto os alunos estiverem fora no exterior, temos todo um departamento de apoio e suporte para o que precisarem. Novamente, para a gente finalizar aqui nossa análise de perfil, quem não conhece, quem quiser fazer, só acessar aqui o QR Code ou entrar direto no nosso link, né, o bit.ly/análise de perfil DPF, de daqui para fora. E aí, ali vocês podem preencher algumas informações iniciais e, com isso, nós conseguimos fazer a devolutiva para vocês, dizendo se tem ou não perfil para estudar fora. Então, quero abrir agora para perguntas e respostas. A gente tem aí mais uns 15, 10 minutinhos. Quem tiver qualquer dúvida ou pergunta sobre cartas de recomendação, as redações que a gente falou aqui, fiquem à vontade para colocarem no chat ou no Q&A. Tá? Vou botar aqui no chat também o nosso link da análise de perfil. Quem quiser também agendar uma conversa com um consultor da sua região, só entrar em contato com o nosso telefone, o nosso WhatsApp, ou e-mail, e agendar uma conversa com um consultor da região de cada um de vocês, dizendo para que a gente possa analisar e fazer uma avaliação do perfil, do projeto de cada estudante, de cada família. Beleza? Ótima pergunta. Para as cartas de recomendação, o diretor acho que é do ensino, né, do ensino médio da escola saiu e o novo não conhece, né, estudante. Pode ser o que se aposentou? Sim, não tem problema se você tiver contato ainda com esse diretor antigo, ou também se tiver o contato de algum coordenador da escola, Roberta, também pode ser. Não precisa ser necessariamente um diretor, pode ser um coordenador ou alguém que tenha um cargo de supervisão. Beleza? Acho que aqui no chat também não temos mais nenhum. Aqui no Q&A também não. Bem, então, acho que é isso, pessoal. Já que ninguém tem mais nenhuma dúvida, gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui hoje. Espero que tenham aproveitado, né, tirado algumas informações importantes. Né? O Arthur, posso fazer um poema? Dependendo da faculdade, fale com um especialista, que pode ser que caiba sim. Tá, Arthur? Então, isso depende muito de faculdade para faculdade, né? A personalidade da faculdade também conta. Então, isso é um ponto importante que um especialista pode orientá-lo. Então, espero que vocês tenham aproveitado essa nossa conversa de hoje. Teremos novos eventos na semana que vem. Podem se inscrever no nosso site. E qualquer outra dúvida, se tiverem, podem entrar em contato conosco via WhatsApp, via e-mail, no nosso site. A gente fica muito feliz de poder conversar e ajudar e orientar alunos e famílias que tenham interesse nesse projeto transformador de vida. Obrigada a todos novamente, uma boa noite e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.